Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Vamos conversar hoje sobre uma parte que é uma parte pequenininha da questão dos direitos das coisas, ou direitos reais, né, dependendo da nomenclatura, que é o direito de uso. A gente vai perceber que esse direito ele é pouco utilizado no direito brasileiro, por conta de haver outros meios de regular as mesmas coisas que ele procura regular, tá certo? Mas a gente precisa compreender então esse direito de uso que está vigente no nosso Código Civil. Então, para que a gente comece a entender, né, onde nós estamos dentro desse mundo do direito civil, nós estamos falando exatamente da parte relacionada aos direitos reais, né, ou direito das coisas. Na verdade, não obstante a gente fale direito das coisas, na verdade a gente não está se referindo a direitos que as coisas possuem, tá, pessoal? E sim sobre direitos que as pessoas possuem sobre as coisas. Então, a gente não pode confundir essas duas coisas, né? Então, as coisas não são sujeito de direito, elas são objeto de direito que as pessoas têm. Tá? Então, esses direitos reais, eles vão estar divididos, então, em direitos sobre coisas próprias e direitos reais sobre coisas alheias. Então, em relação a essas coisas próprias, vocês já estudaram lá em Direitos Reais os direitos relacionados, por exemplo, à posse e propriedade, né, que é um rol bastante extenso de questões aí que vão regulamentar basicamente o direito à propriedade, que é um dos pilares do nosso sistema jurídico, né? Tem herança então do Código Civil francês e nós optamos então dentro da nossa construção jurídica de dar uma grande importância ao direito de propriedade e de regulamentar esse direito. Então a gente pode observar que existe essa regulamentação dentro do Código Civil com relação às suas próprias coisas, né, direito sobre coisas próprias, e com relação às suas relações, né, sem ser redundante, com coisas alheias, tá certo? Então, lá nos Direitos Reais 1, vocês viram essas questões de posse de propriedade, que é a relação que você tem com as suas coisas, né? Então, como essas coisas estão inscritas dentro da ordem jurídica, né? Se é uma posse, por exemplo, você já tem aí menos instrumentos jurídicos que garantam o seu domínio sobre o bem, ou se é uma propriedade em que você tem isso completamente regulamentado, então com relação às suas próprias coisas. No entanto, dentro da esfera civil, é possível que você tenha direitos sobre as coisas alheias, né, relacionadas às coisas dos outros, né? O que isso quer dizer? Que a propriedade dessa coisa ela pode pertencer a uma outra pessoa, né? Mas você pode ter algum direito com relação a essa propriedade. E são esses direitos, basicamente, que a gente está vendo nessa disciplina e nessa parte, então, em que nós estaremos juntos, nós vamos observar essas questões, tá certo? Então, devidamente contextualizados, vou mostrar para vocês aqui onde se encontra a matéria dentro do Código Civil, tá? Então, a gente vai encontrar aí no artigo 1412, né, até o 1413, que são os dois artigos voltados à questão do direito de uso. Com relação a essa questão do direito de uso, no entanto, a gente também vai poder observar as disposições voltadas ao usufruto, que é o próximo direito que a gente vai estudar, tá certo? Então, na verdade, isso está bem explícito aqui no 1413, em que diz que são aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas, então, ao usufruto, tá certo? Então, vamos lá. 1412 caput. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Então, aqui, nesse artigo, a gente observa exatamente a diferença desse direito para o direito de usufruto, né? Então, o que a gente precisa ter em mente aqui num primeiro momento? Que o direito de uso, ele vai dar ao usuário
a possibilidade de usar uma coisa, uma determinada coisa, que normalmente é um imóvel, né? É um bem imóvel, mas pode ser um bem imóvel também. Então, ele vai usar essa coisa e ele vai perceber os frutos, porém, e é aqui que está a grande diferença para o restante, tá? Conforme exigirem as necessidades suas e de sua família. Portanto, a pessoa que tem um direito de uso, ela não vai ficar rica por utilizar aquele bem, tá certo? Ela não pode ter um acréscimo de patrimônio aí considerável. Por quê? Porque a destinação deste direito, desse instituto, que é o direito de uso, é a subsistência, tá? É para satisfação de necessidades, inclusive vão ter alguns autores que vão dizer que esses direitos, eles têm caráter social. Por quê? Porque eles estão voltados à satisfação de direitos sociais, incluindo a moradia, né? Então, aqui no parágrafo 1º, a gente vai ver, ó, avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário, conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Então, a gente não pode dizer exatamente o que são as necessidades suas, né? Que está ali no 1412. É parecida a situação com o que a gente observa na satisfação de necessidades lá no direito de família, para fins de pensão alimentícia, por exemplo, né? As necessidades da criança, elas vão levar em consideração o quê? A condição social, o lugar onde vive, a renda das pessoas envolvidas, tudo isso. Então, o que é necessidade para uma família que vive com um padrão de renda menor é diferente daquelas necessidades que vão aparecer numa família com padrão de vida maior, enfim, com rendas diferenciadas, né? Vamos colocar assim. Então, aqui é a mesma coisa. Então, de repente, alguém outorga um direito, dá, né, um direito de uso para uma outra pessoa, isso vai ser feito conforme as necessidades pessoais, e aí vai ter que ser analisado caso a caso, tá bom? E o parágrafo 2º vai esclarecer que as necessidades da família do usuário compreendem também as necessidades do cônjuge, dos filhos solteiros, das pessoas de seu serviço doméstico também, ou seja, empregados domésticos, né? Então, isso é o que o artigo, tá? Os artigos nos trazem com relação ao direito de uso. Apenas esses dois artigos. E aí, o 1413 eu já comentei aqui com vocês, que determina a aplicação das disposições relativas ao usufruto para o que não estiver contemplado aqui nesses artigos, tá bom? Então, a gente traz aqui, com relação à nossa doutrina, né? Errei o nome do Carlos Roberto Gonçalves, ali não é com Z, tá? É com S. O direito real, ele vai dizer, na verdade, que o direito de uso é o direito real que autoriza uma pessoa a retirar temporariamente da coisa alheia todas as utilidades para atender às suas próprias necessidades e às de sua família, né? Então ele resume aí o conceito de direito real de uso. E aí nós temos como objeto, então, possibilidades de objeto desse direito real, a coisa móvel ou imóvel, certo? Então a gente sempre dá o exemplo clássico, né, que se utiliza, é o próprio imóvel. No entanto, a gente vai ver que normalmente não é esse o instituto que se utiliza quando você quer destinar um imóvel para moradia a uma pessoa. Então tem outros instrumentos jurídicos para esse fim. O exemplo mais comum que vocês vão encontrar, inclusive na literatura, é o direito de uso de jazigo perpétuo da família para sepultar os seus mortos, tá bom? Por quê? Porque aquele espaço ali, ele não vai ser utilizado para satisfação de necessidades ou de sustento ou de fruição, né, de frutos ali. Não vai, né? Ele vai ser utilizado por uma finalidade específica, que é sepultar os mortos, tá bom? Então, esse é o grande exemplo utilizado na literatura de como se utiliza atualmente o direito de uso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Então, nós passamos aqui as características, tá bom? Esse direito de uso, então, ele vai ser temporário,
tá? Temporário por quê? Porque ele não é ad eterno, né? Ou se determina, através do instrumento jurídico que vai ser utilizado para estabelecer esse direito de uso, ou se determina um prazo, ou se determina que esse direito de uso vai acabar com a morte do usufrutuário, tá bom? Do usuário, no caso. Usufrutuário é outra coisa. É do usuário. Então, o usuário morreu, acabou. Então, é temporário, né? Então, a literatura considera como temporário. Indivisível, tá? Então, a pessoa que tá, o usuário, no caso, ele não pode dividir esse direito. Ele é intransmissível também, tá? Nenhum título é possível transmitir ou alienar esse direito. Ele é personalíssimo, né? Portanto, é tido como personalíssimo. E tem caráter assistencial, né? Tem caráter social. De quê? De promover, né? De dar, de outorgar a alguém um direito que é o direito à moradia, né? Por mais de um ponto de vista aí assistencial, tá? Não decorre de nenhuma obrigação, vamos colocar assim, uma obrigação legalmente falando. Daí a gente tem outras características também, tá certo? Por exemplo, o não uso da coisa pode ocasionar a sua extinção, né? Digamos que o usuário não use aquilo que ele tem, aquele bem que ele tem direito de usar, então isso vai ensejar, então, a extinção, tá certo? Do direito. Na boa parte da literatura vocês vão encontrar também essa expressão que eu acho horrível, né? Usufruto anão, tipo um usufruto menor para caracterizar o direito de uso. Então é considerado usufruto anão ou usufruto menor, justamente por isso. Porque lá no usufruto, vocês vão perceber quando a gente for estudar, existe o direito à fruição, e a pessoa pode, inclusive, enriquecer por conta dos frutos que ela venha a obter. Mas, aqui, no direito de uso, não pode, né? Então, ela só vai fruir naquela medida necessária para a sua própria manutenção, para a sua própria subsistência. Daí nós temos também que pode decorrer de um negócio jurídico ou de uma sentença judicial, né? Um negócio jurídico no sentido de uma transação, né, de vontades, ali albergadas pelo ou por algum instrumento contratual, ou por sentença judicial, por determinação judicial, também é possível. Pode decorrer de atos intervivos ou por testamento, tá certo? Então, no testamento, a pessoa pode determinar ali as questões relacionadas ao direito de uso. Sua extinção vai se dar nas mesmas causas atribuídas à extinção do usufruto, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? E aí, uma característica também que é o não cabimento para pessoa jurídica, tá? Só cabe para pessoa física por motivos óbvios. Se é assistencial, social, né? Não tem por que outorgar isso à pessoa jurídica. Então, nós temos aqui como deveres do usuário, aqui utilizando o livro do professor Marco Evangelista, que eu super recomendo também, ainda mais para quem tem dificuldade de entender direito civil. Ele é um professor lá da minha terra, de Manaus, que faz um trabalho bem bacana, né, no que se refere ao direito civil. Ele tem um canal com vídeos bem interessante. Quem quiser, tá recomendado. É legal para ter aquela visão geral e depois você se aprofunda com outros autores aí que tenham livros mais aprofundados. Mas ele traz ali o rol de deveres do usuário, né? Então, primeiramente, ele diz que é preciso inventariar os bens dados assim que receber, né? Assim que receber esses bens, a pessoa tem que inventariar, fazer um levantamento, né, do que ela está recebendo, prestar caução para garantir a restituição do bem, tá? É um dever, porém não é assim uma obrigação legal. Informar ao proprietário os infortúnios que forem relacionados ao bem, né? Caiu um raio na propriedade, por exemplo, né? Teve um incêndio, aconteceu qualquer coisa, ele tem que informar. E também ele não pode dificultar ou impedir inspeções do proprietário naquele bem, tá certo? E por fim, cuidar do bem como se seu fosse. Daí nós temos aqui as causas de extinção do direito de uso. Primeiramente, que são as mesmas do usufruto, tá?
Morte do usuário, né? O usuário morreu, é personalíssimo, não passa para herdeiros, nada disso, né? Se o usuário renuncia, também. Se termina o prazo estabelecido para o uso, né? Se o bem perece, né, deixa de existir aquele bem, então obviamente se extingue o direito de uso. Por culpa grave do usuário, né, se ele deixa, por exemplo, se ele taca fogo na propriedade, ou se ele deixa, né, depreda a estrutura, o patrimônio que ali está, né? E também o não uso do bem por 10 anos. Então, o professor Evangelista traz essas causas como causas de extinção do direito de uso, tá bom, pessoal? Então, por fim, bons estudos para vocês. Era isso que eu queria destacar desse tema de hoje. No mais, vocês vão observar o material que vai ser deixado, estudar por lá e responder o questionário. Um grande abraço, tchau, tchau!